vamos diretamente para a questão do pleito desse ano, né? Qual que foi a sua avaliação das coisas que aconteceram no primeiro turno? Houve muita briga, muita discussão, muito debate sobre a questão da terceira via. Existe um caminho do meio, né? Porque a gente não podemos deixar de mencionar que a gente pegou uma crise absurda por causa da pandemia, né? E a pandemia escancarou o que a gente já sabia, que este governo não é sério, né? Total. Então, lá, eleições que têm 2 turnos, né, tal como a nossa eleição presidencial, ela dá a possibilidade de que vários projetos se apresentem no primeiro turno e a coisa afunile no segundo turno para 2 candidaturas. Desde 89, a única vez que a gente teve uma terceira via, que teve uma certa viabilidade eleitoral, foi em 89, com o Leonel Brizola, que disputou com o Lula para ver quem ia para o segundo turno disputando com o Collor. Desde então, a gente nunca teve candidaturas de terceira via que tinham viabilidade. Mas essa pauta sempre surge, eu acho até sinceramente legítimo que surja. E como eu falei, eleições de 2 turnos, todo mundo se apresenta no primeiro turno, você vê quem tem mais força, vai para o segundo, a coisa funila e beleza, né? Então é justo e é legítimo que cada partido, cada movimento apresente sua candidatura no primeiro turno. Nessa eleição especificamente, eu senti que a terceira via era muito mais um anseio de certos setores da nossa elite econômica e da nossa imprensa do que, de fato, da base da sociedade. Porque, pela primeira vez na nossa história, a gente teve uma disputa presidencial entre um presidente no mandato e um ex-presidente. Ou seja, 2 figuras que vão ter força social, assim, 2 figuras que vão ter capilaridade no território, 2 figuras que vão ter uma base social de apoio grande, que vai fazer militância para elas e tal. Então, assim, a vontade de ter uma terceira via nessa eleição, acho que era muito mais um anseio de setores pequenos até da nossa sociedade, que não queriam ter que escolher entre o bolsonarismo e a candidatura de Lula do outro lado. E deu no que deu, assim, né? Enfim, as 2 candidaturas aquele sentimento do antipetismo, mas ao mesmo tempo aquela coisa, putz, um anti-bolsonarismo, talvez. Bolsonaro também não funcionou, né? Então, pô, e aí, o que eu falo? Vamos ver se a gente consegue botar alguém. Mas, assim, nesse meio tinha 2 figuras muito fortes politicamente. Você não ia conseguir entrar no meio disso tudo. Era inviável desde o princípio, né? Então, você tem, a candidatura de Ciro Gomes, que teve um desempenho na última eleição, mas que já vinha muito queimada no eleitorado como um todo, né? Então, você pega o eleitorado dele, parece que ele se renova a cada eleição. Né? As pessoas votam nele, se sentem desacreditadas, enfim, pelo comportamento que ele teve no segundo turno, e já vão procurar uma outra candidatura na outra eleição. Então, parece que o eleitorado dele foi se renovando a cada eleição, se a gente pega os últimos 10, 12 anos e tal. Então, assim, você não tem uma base sólida para ter uma candidatura viável contra um presidente e um ex-presidente. Não ia rolar. O que surpreendeu nessa eleição foi Simone Tebet, né, que conseguiu passar até a candidatura de Ciro. Ela está num partido que tem um histórico de cristianização das candidaturas, e cristianização não tem nada a ver com Jesus Cristo, tá, pessoal? Tem a ver com Cristiano Machado, que foi um candidato à presidência em 1950, onde o próprio partido dele abandonou a candidatura dele. E isso, historicamente, tem acontecido com o MDB. Isso aconteceu quando eles lançaram Ulisses Guimarães em 89, Quércia em 94 e Henrique Meirelles em 2018. O próprio partido não apoiou essas candidaturas. Imaginava-se, e de fato foi o que aconteceu, que Simone Tebet não ia ter o apoio majoritário do seu partido. Não teve, né? Uma fatia do MDB foi apoiar Jair Bolsonaro desde o primeiro turno, uma outra fatia foi apoiar Lula desde o primeiro turno, mas ela, pelo desempenho que ela teve, sobretudo nos debates, trouxe para ela uma certa rede de apoio que até dá ela a possibilidade de vislumbrar lá na frente uma outra candidatura presidencial, já com mais força. E não dá para deixar de mencionar que ela teve um papel muito expressivo na CPI da pandemia. Também, isso deu um palco bom para ela. Deu um palco muito bom, tipo, pessoas que nunca tinham ouvido falar, eu mesma nunca tinha me atentado. Eu sabia o de nome, mas realmente na CPI da pandemia ela se colocou como antagônica ao Bolsonaro, né? E trazendo, tipo, deixando as claras, né? E muito bem articulada, né? Total. E muito de uma família tradicional de políticos, já tem uma certa habilidade e tal. E talvez ela tenha falado também o que muita gente que não era nenhum nem outro quisesse ouvir, né? E também, assim, eu acho que ela coloca em pauta a questão de gênero naquela CPI de uma maneira muito bem feita, eu acho. Por quê? Porque não havia qualquer mulher escolhida pelos partidos representados no Senado para participar daquela CPI como membros titulares, o que é um absurdo, assim, né? Surreal, né? Tal. Ela é uma das pessoas que levanta essa discussão e fala, olha, a gente tem uma bancada feminina dentro do Senado que não vai estar representada dentro da principal CPI que está acontecendo dentro do Congresso nas últimas 2 décadas. É preciso que tenha uma mulher representada. E aí a bancada feminina se organiza, elas se revezam, então a cada vez, salvo engano,
Uma delas ia fazer fala no período da titularidade e tal, as outras suplentes também iam ter direito à fala, mas num outro momento, e ela começa a ganhar destaque, né? Porque ela tem um desempenho ali onde, por exemplo, ela é a pessoa que consegue fazer com que... Eu esqueci o nome daquele cara. Que ele dedurasse quem era que estava em busca de propina de uma das vacinas e tal. Ela é a pessoa que consegue, depois de horas de questionamento e tal, tirar da boca dele quem era a pessoa que estava fazendo isso. Era o meme do craque do jogo. Ele foi craque do jogo várias vezes. Foi um cara em camisa 10, ele total, assim, tal. Ela era ela teve perigosa. Um mérito, ela teve um baita mérito naquele momento, se deu um palco positivo para ela, e mesmo sem contar com o apoio do partido, ela conseguiu lá na frente ter uma candidatura presidencial e que teve uma porcentagem de votos que não é desprezível, né? Ficando até à frente do Ciro Gomes, como eu falei aqui. Enfim. Nem precisa fugir do assunto, ela nem foi ela foi um ensaio de terceira via, vai. Sim, eu acho que assim, ela em determinado momento começou a se colocar muito bem nos debates e começou até já a se colocar vislumbrando uma eleição futura, porque sabia que não ia ter força social suficiente para fazer frente tanto a Lula quanto a Bolsonaro, mas sabia que mesmo assim, ela tendo um desempenho positivo, ela ia deixar uma marca em parte do eleitorado que ia lembrar dela daqui 4 anos. Eu acho que foi mais ou menos por aí a estratégia. E de fato, parece que tem rolado, né? Enfim, você vê as pessoas falando sobre ela teve uma postura muito ponderada, que inclusive é muito interessante você pensar que normalmente são as mulheres que são rotuladas como descontroladas, etc. E eram os homens ali, né? Era Bolsonaro falando um monte de groselha, Padre Kelman falando aqueles absurdos dele, etc. E tal. E ela era a pessoa mais ponderada e racional naquele tipo de debate. Ponderada, ali, ela teve coragem, ela não foi minha candidata, mas ela teve muita coragem, assim, em alguns momentos, de confrontar, né, os candidatos, os outros candidatos, e muita coragem depois em assumir a sua posição ao lado do Lula, né? Total, assim. Porque ela tá sendo muito genuína no que é o fazer político, que é: eu posso não estar 100% do lado desse candidato, mas eu entendo que ele é a nossa única chance. E que o momento histórico pede que a gente sente junto, lado a lado, ainda que a gente tinha divergência. Eu acho que é mais ou menos por aí, assim, a reflexão dela. E uma reflexão muito republicana, assim, né? De você parar pra pensar. Muito política mesmo. Muito política, né? assim, e política no sentido com P maiúsculo, assim, não aquela política dos meandros e tal, uma política com P maiúsculo, né? De sentar e falar, olha, o momento histórico é esse, tenho discordâncias, se não tinha apresentado a minha própria candidatura aqui para disputar contra ele, mas é um segundo turno, a gente precisa sentar e dialogar minimamente. E o que ela fez também de levar pautas que eram importantes, pontos que eram importantes do plano de governo dela e negociar isso com o candidato que provavelmente vai ser o vencedor, né? Esperamos, né? Esperamos. Vamos ver, né? Mas assim, ela sai nesse movimento fazendo críticas bem feitas, eu acho até, falando, olha, eu entendo a estratégia de Lula de buscar um voto útil nesse primeiro turno. Isso faz parte do jogo, uma pessoa quando disputa uma eleição pode fazer isso. Mas a crítica que ela faz, olha, se você vai pedir voto útil, você tem que incorporar pelo menos as minhas pautas. Senão você não vai conseguir atrair o meu eleitorado, porque o eleitorado tá me sentindo pesado por mim. Né? E deu certo. Pá, deu beleza. certo. Ela entrou na campanha agora no segundo turno, mantendo essa crítica e tal. Enfim, acho que é uma postura bem feita até. Vamos entrar.